Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, a caminho dos 4 anos de existência do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. O programa Mais Inclusão conta com apoio e produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça sua subscrição. O programa Mais Inclusão deseja a todos os muçulmanos um feliz mês do Ramadão, um mês sagrado. Vamos aos destaques. A primeira-dama da República, Gueta Chapo, apoia o Centro de Acolhimento Dom Rion em Maputo com diversos produtos. Mulheres com deficiência enfrentam desafios relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Os desenvolvimentos destas e de outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa na cidade de Maputo, onde a primeira-dama da República, Gueta Chapo, prestou apoio ao Centro de Acolhimento Dom Rion. Reportagem de Abdul Rimani Ibrahimo. A primeira-dama de Moçambique, Gueta Chapo, fez a entrega de donativos ao orfanato Dória, na cidade de Maputo. O gesto solidário busca reforçar o compromisso com o bem-estar das crianças com deficiência e sensibilizar a sociedade para a importância da responsabilidade social. Queremos agradecer à direção do orfanato por terem nos recebido mais uma vez. Estivemos cá no dia 6 de janeiro, quando o meu esposo, Daniel Francisco Chapo, completou mais um ano de vida e prometemos voltar com alguns donativos porque eles pediram. Estamos aqui neste momento para poder fazer a entrega dos donativos que angariamos. Isso foi graças ao apoio dos nossos parceiros, neste caso que é a Fundação Sushi, estiveram prontamente para poder nos apoiar. E também quero dizer que neste momento estou a convidar aos outros parceiros para poder abraçar esta causa, que é uma causa nobre do gabinete e não só do país em geral. Temos muitas crianças com necessidades especiais que precisam de apoio, que estão aqui neste lugar e não só. O Orfanato Dória é uma instituição que se dedica ao acolhimento de crianças com deficiência, proporcionando-lhe abrigo, alimentação e educação em um ambiente seguro para o seu desenvolvimento. A entrega de donativos composta por bens essenciais como alimentos, roupa, material escolar, vem para fortalecer essa missão e garantir melhorias, condições de vida às crianças assistidas pelo orfanato. Durante a cerimônia, Gueta Chapo destacou a importância da ação e o impacto positivo que pequenas contribuições podem ter na vida das crianças com deficiência. Eram prontamente para poder nos apoiar e também quero dizer que neste momento estou a convidar aos outros parceiros para poder abraçar esta causa, que é uma causa nobre do gabinete e não só do país em geral. Temos muitas crianças com necessidades especiais que precisam de apoio, estão aqui neste lugar e não só. Estão nas famílias, estão nos distritos, nas localidades, nas províncias.
mas que não tem um acompanhamento específico. Mas se conseguirmos apoio por meio do gabinete e dos nossos parceiros também, podemos fazer muita diferença. Também podemos criar os centros abertos para poder receber as crianças durante o dia. Estarão lá acolhidas e também estarão a praticar outras atividades que vão ajudar ao longo do dia, enquanto os pais estão a trabalhar. E temos conhecimento de muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos porque, infelizmente, tiveram filhos deficientes com necessidades especiais e os maridos ou os familiares pensam que tiveram aquelas crianças porque elas traíram ou porque aconteceu algo de estranho. E queremos aqui apelar à sociedade no geral que não possam abandonar as suas famílias, não possam abandonar os seus filhos, não abandonem as suas esposas, porque ninguém pede para ter um filho deficiente, mas sim, isso acontece. Vamos trabalhar junto, vamos abraçar esta causa para podermos melhorar a situação dos nossos filhos e assim podemos trabalhar como deve ser em prol do bem-estar das nossas crianças e da sociedade em geral. Além disso, a primeira-dama aproveitou o momento para agradecer a todos os envolvidos na ação, incluindo doadores, voluntários e a equipa do Dorion. Neste momento estamos a desenhar o plano estratégico do gabinete para podermos realizar essas atividades. Temos em vista algumas bandeiras que não vou dizer já, porque estamos ainda à procura dos parceiros. Queremos anunciar quando tivermos já garantia de patrocínio para podermos trabalhar. E dizer que vamos apoiar sim esta causa, o gabinete está engajado. Não vamos apoiar só este orfanato, como eu estava a dizer. Vamos também trabalhar junto com o Estado para podermos criar creches que possam receber as crianças durante o dia, enquanto os pais trabalham, e assim vamos permitir que nenhuma família possa abandonar os seus filhos. E também vamos trabalhar com os encarregados de educação para melhor saberem como cuidar dos seus filhos, porque muitas mulheres têm filhos deficientes, filhos especiais, mas guardam ou escondem dentro de casa por temerem algumas violências. E também, se essas mulheres, essas mães passar por uma formação adequada, saberão como cuidar de seus filhos. E isso é um plano que nós vamos fazer e vamos abraçar não só o gabinete, mas sim a comunidade em geral. E vocês também serão convidados para poderem divulgar essa iniciativa. O evento encerrou-se com uma visita às instalações do orfanato, onde a primeira-dama teve a oportunidade de interagir com as crianças e conhecer de perto as suas necessidades e desafios. A entrega dos donativos ao orfanato Dorion reforça que a empatia e o apoio coletivo são fundamentais para garantir um futuro mais digno para as crianças com deficiência. Uma bela iniciativa da primeira-dama apoiando crianças com deficiência. No entanto, além da alimentação, as pessoas com deficiência precisam também de meios de compensação. Ainda na Matola, foi inaugurado um centro de reparação e oferta de meios de compensação. O jornalista Abdulrahman Ibrahim traz mais detalhes. Saudações, amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias, mais inclusão, na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Estamos no bairro Congolota, no município de Matola, na província de Maputo, onde visitamos hoje um centro que visa ajudar as pessoas com deficiência em meios de compensação, isto é, cadeiras de roda, canadianas, enfim, de várias ordens. Vamos conversar com o pastor Elidio Fernandes, que vai nos contar um pouco em relação a este projeto que uma associação sem fins lucrativos repara e oferece cadeira de roda. Como é que surge este âmbito, esta associação que vista ajudar as pessoas com deficiência em meios de compensação? A partir do momento na identificação
da dificuldade em olhar as pessoas com deficiência de um certo casal. A partir do ano 2010, esse casal de missionários nossos, Melvin e a família Kell, eles entenderam que tinha uma ação para fazer diante das pessoas e começou a ajudar a pessoa identificada pela primeira vez e viu-se a necessidade de criar meios para expandir a ajuda, não sendo apenas para uma única pessoa, mas para as demais pessoas. Então, diria que surge nesse âmbito de olhar a pessoa e ver a necessidade na qual pode ser melhorada e procurar maneira de angariar fundos no sentido de meios de mobilidade para se fazer chegar à pessoa que necessita. As cadeiras de roda, ou seja, meios de compensação, queria saber quais são as condições para que a pessoa com deficiência tenha cadeira de roda ou tenha meios de compensação. Como estava a falar, uma das coisas é que a pessoa tenha vida, né? Se a pessoa não tem vida, não tem meio de como ter meio de compensação. E nesse âmbito, o que importa é que a pessoa desloque, chegue à nossa oficina ou a gente vai ao encontro dele e a gente faz de forma gratuita. E tenha o registro, a gente prioriza ouvir a história, que chamamos isso nós de avaliação, tempo de avaliação, de conhecer a história da pessoa, entender qual é a necessidade que a pessoa tem de forma exata, de modo a não criarmos o desfalque naquilo que poderia ser uma ajuda enquanto vai lhe prejudicar na sua locomoção. Então, avaliamos para entender melhor que tipo de instrumento podemos fazer chegar a esta pessoa. Em média, por ano, quantas cadeiras têm oferecido ou meio de compensação têm oferecido às pessoas com deficiência a nível da província e cidade de Maputo? Dizer que a nível da província, cidade de Maputo, por enquanto, em média, chegamos a 400 cadeiras, em média, mas a nível do país, porque também atendemos Zambésia de forma mais volumosa. No ano passado, por exemplo, fomos atender acima de 150 pessoas numa única ida. Então, juntando isso, podemos dizer que, em média, 450, 460 pessoas são atendidas nesses últimos 3 anos. E o balanço é positivo, de que está a ser ajudado e as pessoas usam normalmente esses meios de compensação. Caso haja um problema, eles vêm também fazer a reparação destes meios de compensação. Acredito que é positivo, que a partir de, mesmo que fosse uma única cadeira ajudando a uma pessoa, já era um passo positivo. Agora, porque sempre chegam novas pessoas, sempre somos solicitados para novas áreas e tem lá pessoas com necessidade, então é mais positivo ainda, não apenas porque voltam para reparações, porque isso é um ciclo. A pessoa que já não precisa, vamos supor que é uma pessoa que recuperou, conseguiu voltar a andar, então ele devolve o instrumento, a gente canaliza para outra pessoa, outros perdem a vida, a gente recupera e a gente refaz o instrumento e voltamos a oferecer a outra pessoa. Então, é uma maneira de circular um meio de mobilidade para diferentes pessoas, a mesma coisa. Ou, quando trata de criança, a criança cresce. Então, o mesmo meio serve para outras pessoas. Então, essa nossa avaliação nos facilita ou nos favorece a chegarmos a uma decisão mais exata naquilo que pode ser útil para a pessoa e a gestão interna nossa como associação. Muitas das vezes o que acontece a nível da nossa sociedade moçambicana, quando alguém queira ou perdeu, ou seja, sofreu um acidente ou houve uma doença, a tendência é de ir para uma farmácia sem consultar os psiquiatras, não é? E consiga adquirir uma cadeira de roda e essa cadeira pode vir a ter mais sequela pessoal. E como é que a oficina tem feito com vista que a cadeira seja benéfico, não criar sequelas a estes usuários? Temos treinamentos estratégicos que nós temos tido diante da equipe de como lidar com isso, para que quando chegar a vez de avaliação a gente saiba diagnosticar e buscarmos histórico médico também da pessoa, se tem acompanhamento fisioterapêutico ou não. E dentro de nós mesmos temos enfermeira, temos pessoa da fisioterapia, então essas são as pessoas ideais que nos auxiliam. E quando a coisa é complexa demais para nós também,
encaminhamos para o hospital. Por exemplo, no ano passado trabalhamos muito com a interação no Hospital Central de Maputo, principalmente na genética, porque lá tem uma outra associação que entramos em colaboração e as doenças raras que nós entendemos aqui enviamos para lá e foram atendidos. Então há essa conexão sempre com a entidade hospitalar para questões que nós estamos limitadas e sabemos acompanhar até lá, mas prezamos a avaliação para saber que instrumento e de modo a não prejudicar a pessoa. E além disso, quando descobrimos que tem ferida de pressão, por exemplo, criamos uma maneira de visita domiciliar. Nós mesmos, com a nossa equipe, cuidamos da pessoa. Se a pessoa não tem acesso ao hospital, se a pessoa não consegue ir ao hospital de forma frequente, nós tratamos as feridas de pressão até se sarar. Este ano, a previsão de quantas cadeiras podem ser oferecidas a nível da associação? Bom, é uma pergunta complexa porque não queremos que as pessoas continuem assim, mas entendemos que o ano passado terminou com muitas polêmicas naquilo que levou muitas pessoas a terem uma deficiência e isso aumentou mais a expectativa. Então, segundo o nosso estoque, temos mesmo para atender 400, 500 pessoas para o ano, mas não sabemos se vamos atingir esse número, mas temos em termos de fornecer um novo meio de mobilidade. Para terminar, alguma coisa que eu não perguntei que acha útil para acrescentar nesta nossa conversa? Agradecer a oportunidade, nada aqui não questionou, mas é assim que a gente trabalha. E só para dizer, não olhamos apenas a pessoa com deficiência, mas também olhamos na família da pessoa com deficiência, porque entendemos que para além da pessoa, a família tem se sentido desgastada. Muitas das famílias têm que carregar o seu familiar de um lado para o outro, que não consegue nem gatinhar, e isso é desgastante. Então é uma outra deficiência que se cria como sequela no meio da família. Então também prestamos esses pequenos apoios no sentido de auxiliar, fazer treinamento e encorajar, e outros convívios que junta diferentes pessoas para um tempo conjunto. Por exemplo, ontem estavam aqui crianças, mais de 27 crianças estavam aqui reunidas com uma identificação que nós entendemos que tem problema de desnutridas. Então, com uma outra associação, veio para eles apoiar em kits alimentares nessa ótica. Então, nós identificamos, colaboramos com outras e encaminhamos. Então, não somos uma entidade fora, somos uma entidade religiosa que quer cooperar em contorno naquilo que são as necessidades da pessoa que identificamos, mas não temos soluções por nós mesmos. Então, outras que estão à nossa volta servem para cooperarmos e avançar naquilo que é o desafio. É uma questão. Uma das coisas que muitas vezes os estudantes com deficiência, não só própria mobilidade, mesmo tendo cadeira de roda, há uma ideia que futuramente a oficina pode fabricar um motociclo, por exemplo, motorizada adaptada para esse grupo social. É um desafio, falando de forma mais clara, é bem um grande desafio. Nós estamos em condições para tal, o desejo, a vontade não falta, mas as condições não nos permitem e parece limitado apenas nas... Mas se aparecesse um doador, um agente que criar condições... Criar condições, já acredito que em termos de recursos humanos, temos condições para tal. Nós só não temos a capacidade de financiar a criação, exatamente, mas em termos de trabalho pode ser fazível, sim. Pois é, muito obrigado. Falamos aqui com o pastor Elídio, neste caso, que falou um pouco em relação ao trabalho que está sendo feito aqui a nível da associação aqui no bairro Congolota, no município da Matola, onde tem oferecido meios de conversação de várias ordens para as pessoas com deficiência que aqui chegam. Para si, caro ouvinte que esteve em acompanhou o nosso, muito obrigado. Saudações. Obrigada, Abdulrahman Ibrahim, pela entrevista. Outra notícia dá conta de que a Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência está preocupada com a questão de saúde sexual e reprodutiva das suas associadas.
Somos a Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência, criada em outubro de 2007, uma organização humanitária de filiação voluntária sem fins lucrativos, dotadas de personalidade jurídica. A associação, com registro no BR número 56, de 22 de março de 2023, que atua no âmbito nacional, com sede na cidade de Maputo. As mulheres com deficiência em Moçambique enfrentam desafios específicos no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva. Muitas vezes são marginalizadas e privadas do direito de acessar informações, serviços de saúde e de educação sexual adequada. Glaucia Manuel, mulher com deficiência, fala das mudanças que o programa We Lead, que conta com o apoio da Modefa e IVES, trouxe para as comunidades de jovens com deficiência. Chamo-me Glaucia Custódia Manuel, da Associação AMMD. Estou no programa We Lead, programa financiado pela Modefa e IVES. Esse programa, a We Lead, é um programa inspirador, inovador e poderoso que visa melhorar os direitos de saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens. Esse programa veio a mudar o comportamento das mulheres quando se trata de saúde sexual e reprodutiva. Nós, as mulheres com deficiência, ontem pensávamos que não tínhamos direito à maternidade, não tínhamos direito ao casamento, não tínhamos direito a ter acesso a unidades sanitárias. Hoje nós já pensamos diferente através do programa We Lead, que vem para nos inspirar e mostrar que nós, as mulheres com deficiência, podemos sim ir às unidades sanitárias, temos direito à acessibilidade, temos direito ao melhor atendimento. As mulheres com deficiência em Moçambique enfrentam desafios específicos no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva. Muitas vezes são marginalizadas e privadas do direito de acessar informações, serviços de saúde e de educação sexual adequada. Sou da Associação AMMD, sou ativista. Estou nessa associação já tenho quase um ano e falar do projeto We Lead tem ajudado-nos muito, temos chamado muitas sociedades, muitas pessoas que não tinham o conhecimento do que é o We Lead, muitas mulheres com deficiência que passavam discriminação, agora eles já têm acesso à informação. Uma das primeiras coisas que o projeto tem dado é a informação que é expandida por nós. Essa associação mudou muito na minha vida. Eu era daquela de me discriminar, não gostava de sair para fora, conversar com outras amigas, era uma pessoa fechada, mas hoje consigo levantar, me inspirar, consigo conversar com outras irmãs, consigo falar, com as outras que também encontram-se na deficiência. A sociedade frequentemente associa erradamente a deficiência à incapacidade de exercer a sexualidade, o que contribui para sua vulnerabilidade a abusos, gravidez indesejada e dificuldades no acesso a métodos contraceptivos. As pessoas não têm aceitado muito as pessoas com deficiência e é dito que antigamente as pessoas com deficiência eram pessoas com maus espíritos, ditos que elas carregavam alguma coisa em si, é por isso que elas ficavam com deficiência, não são pessoas normais. Então, eu antigamente, antes de entrar no projeto pessoa com deficiência, eu não sabia o que era, simplesmente só tinha um defeito que não sabia que era deficiência. Então, entrando no projeto, conhecendo as pessoas, conhecendo o que é deficiência, acabei sem sabendo quem eu sou e me aceitando do jeito que eu sou e até hoje é assim. No projeto da We Lead tivemos algumas atividades nas unidades sanitárias, nesse caso. Algumas testemunharam acerca da saúde sexual e reprodutiva e que as mães têm as suas filhas e as próprias filhas são pessoas com deficiência e têm as suas filhas, mas se mantêm mais limpas que as outras que são pessoas sem deficiência. Então, na comunidade também tivemos uma atividade que foi de mapeamento, nesse caso, de porta a porta. Lá também tivemos aquelas mães que fecham as suas filhas só porque são pessoas com deficiência, fecham as filhas e que as filhas não podem sair para brincar, não podem ir à escola por conta do preconceito
e bullying nesse caso. Eu estou aqui já faz um ano e dizer que essa associação me ajudou muito porque me deram informação. Antes eu tinha medo, não sabia o que significa saúde sexual e reprodutiva. Dizer que saúde sexual e reprodutiva é uma das coisas que mudaram a minha vida, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me relacionar, porque não sabia como lidar. Eu tinha um medo de me envolver com alguém, porque não sabia como é que ia fazer, porque sou uma pessoa com deficiência. E também dizer que isso nos ajudou muito nos trabalhos que fizemos nas unidades sanitárias. Lá fui me familiarizando mais, ter mais informação e também tive contato com outras pessoas, com outras ativistas e pude ver que, independente da minha limitação, eu sou capaz, eu tenho direito. Saúde sexual e reprodutiva significa um bem-estar e liberdade de escolher quando e com quem eu devo me relacionar, e dizer que essa associação me ajudou porque pude conhecer pessoas, várias pessoas também com a minha condição, que são mães, que se relacionam com pessoas sem nenhuma dificuldade. Então, é mesmo agradecer, né? Amigas e vizinhas de Glaucia Manuel partilham suas ideias sobre saúde sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência. Bom, eu conheço a minha vizinha, já se passam 11 anos. Conheci ela através da minha irmã, porque ela é muito amiga da minha irmã, só que minha irmã acabou saindo daqui, foi à Beira e continuamos a nossa amizade com ela mesma, porque ela sempre é minha vizinha. Falo mais daqui de nosso bairro da Liberdade. Eu não vejo nenhuma discriminação, nem porque muitos já conhecem ela, já vivem com ela já faz um bom tempo. Não vejo nenhuma discriminação. Quando nós falamos de assuntos ligados à saúde sexual e reprodutiva, são situações muitas das vezes as mulheres com deficiências e não só têm sentido preconceito. Quando há muitos homens. Na sociedade, muitos olham a deficiência como se fosse algo muito estranho, mas não podemos olhar aquilo. Devemos estar prontos para ajudar um de nós, porque elas são pessoas normais, mas é uma deficiência especial. Se nós não podemos julgar, podemos viver com elas como elas são. Não podemos julgar porque ela ou ele é um deficiente. Comecei a Glaucia, já nem lembro bem, mas acho que foi 97 ou 98. Sim, só como éramos crianças ainda. Ela vivia com a Manini, a ver, que ela apanhou grávida com 24 anos. A ver, já vivia com o marido era uma boa pessoa também e gostava muito dela e ela também gostava muito dele, só nós se visitávamos. Às vezes eu ia para a casa dela, ele visitava, eles estavam ver na casa da Arendar, sabe? Já eu ia mesmo de visitar e ela também às vezes me chamava, eu ia para lá, só como não ficava muito aqui por causa do meu marido não gostava de eu sair de casa. Francisco Machava, um jovem de 25 anos, conheceu a sua esposa Helena Isaura, uma jovem com deficiência físico-motora e membro da AMMD, através das redes sociais. Ele compartilha como esse encontro aconteceu. Conheci ela através do Facebook. De tempo eu vivia na África do Sul, mas começamos a conversar de Dali, viajei para cá. Aí fizemos um encontro, continuamos para as conversas, fizemos mais encontros e daí decidimos que eu deveria ir para a casa dela, conhecer os pais, e eu e a minha mãe fomos para lá, conhecemos os pais dela e daí começamos a ter familiaridade, prosseguimos. Foi quando tivemos, como eu posso dizer, a primeira formalização mínima do nosso relacionamento. Apresentamos que prosseguimos, demos a filha que temos, e daí em diante ela veio viver aqui comigo em casa. Entretanto, Ricardo Adolfo e Elisa, ativistas da associação, conheceram-se na escola e partilham a mesma história. Se conhecemos na escola, estava a frequentar a 10ª classe na altura, e a paixão vem de lá numa chuva. Foi outubro, novembro, por aí. Ela depois fugiu, foi para Catsuli na altura, voltou em janeiro, começamos um nosso clube. Até agora, se foi 2018. Ela se sente bem na associação, com todas as colegas, ela se entende muito bem. Então, até hoje, ela está bem mesmo. Quando ela fala, diz, mãe, eu me sinto bem mesmo. Antes de eu entrar na associação, eu me sentia sozinha. É como eu
me sentia sozinha mesmo. Sou eu deficiente, não tem outras pessoas, mas quando eu me juntei lá, eu vi que não sou sozinha de verdade. Eu me conselhei sozinha mesmo, com outras colegas, porque até hoje estou lá na associação também. Nós, as mulheres com deficiência, ontem pensávamos que não tínhamos direito à maternidade, não tínhamos direito ao casamento, não tínhamos direito a ter acesso a unidades sanitárias. Hoje nós já pensamos diferente através do programa WeLead, que vem para nos inspirar e mostrar que nós, as mulheres com deficiência, podemos sim ir às unidades sanitárias, temos direito à acessibilidade, temos direito ao melhor atendimento. Dizer que esse programa veio para nos inspirar, como o programa já diz, é um programa inspirador. Esse programa veio para nos deixar mais poderosos, como é um programa poderoso, e dizer que as mulheres da AMMD, elas estão muito focadas, algumas delas já mudaram no que se trata dos direitos delas sexuais, elas já conhecem as unidades sanitárias, sabem que podem ir ao planeamento familiar, podem evitar a gravidez indesejada, podem evitar as doenças venéreas, como no caso da HIV-Sida, como no caso das ETS. Dizer que esse programa também veio para aumentar os jovens na nossa organização, porque nós já vamos expandindo o que significa saúde sexual e reprodutiva, uma coisa que ontem nós não sabíamos. Eufêmia Amélia, presidente da Associação Moçambicana das Mulheres com Deficiência, enaltece o papel desta organização no trabalho na comunidade, com ênfase no projeto WeLead. A Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência é uma organização humanitária sem fins lucrativos e ela tem como foco a questão da inclusão. Fazemos uma abordagem inclusiva, por forma que a mulher esteja inserida na comunidade, na sociedade de uma maneira geral, o que significa que ela também tem que usufruir aquilo que são os direitos humanos, porque em algum momento as mulheres com deficiência são as mais discriminadas e excluídas comparativamente aos homens. No caso em concreto, temos desenvolvido vários projetos que visam o empoderamento da mulher, empoderamento econômico e social da mulher, e nestes últimos anos desenvolvemos 2 projetos fundamentais, um dos quais que visava o empoderamento econômico e social e o outro sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Falando sobre este projeto WeLead, que de alguma forma trabalhou maioritariamente com jovens, porque tem como foco jovens em diferentes situações, no nosso caso concreto, para os jovens com deficiência que estão a desenvolver um projeto que visa fazer uma reflexão, uma abordagem inclusiva sobre os direitos de saúde sexual e reprodutiva. Quando nós falamos de direitos de saúde sexual e reprodutiva, não falamos só apenas para jovens ou mulheres, olhando para a abordagem de gênero, não é só o gênero feminino, mas sim ambos os sexos. Mas neste momento, sendo uma associação de mulheres e ter como foco a abordagem feminina, né, das mulheres, as jovens com deficiência, é que estão a implementar este projeto que, na verdade, desenvolveu algumas ações com o setor da saúde, as unidades sanitárias. Houve um trabalho bastante intenso no sentido de sensibilizar os utentes que chegam aos hospitais para esta componente da abordagem inclusiva da deficiência. Realizamos também alguns workshops com os profissionais de saúde, onde visava essencialmente dotar a elas de ferramentas sobre o que é a deficiência, o que é a abordagem inclusiva, o que são os direitos humanos, o que significa a mulher ou a jovem com deficiência usufruir destes direitos sem barreira. Foi bastante interessante porque nós acabamos percebendo que as profissionais de saúde, embora conheçam, embora percebam que estas raparigas ou mulheres com deficiência também têm esse direito, mas em algum momento era preciso lidar com essas abordagens de uma maneira mais sistematizada para poderem perceber como é que nós, na diversidade, temos que perceber que cada um tem a sua maneira de ser. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, mas antes vamos ao dicionário inclusivo.
Dicionário Inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. E depois do dicionário inclusivo, recapitulamos as manchetes. A primeira-dama da República apoia o Centro de Acolhimento Dom Rion, em Maputo, com diversos produtos. Mulheres com deficiência enfrentam desafios relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Estiveram na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. O programa Mais Inclusão contou com apoio e produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.